e fazer operações com ângulos utilizando régua e compasso, porque com transferidor fica muito fácil, né? Então, o primeiro ângulo que a gente vai traçar, que é o mais fácil deles, é o ângulo de 60 graus. Então, já deixei aqui para vocês uma semi-reta, o meu ponto O1, que é a origem da minha semi-reta, e que vai ser o vértice do meu ângulo. Então, eu vou colocar aqui ponta seca em O1, uma abertura qualquer no meu compasso, e vou traçar um arco. Onde esse arco interceptou a minha semi-reta, eu vou chamar de ponto 1. Lembrando aí de sempre identificar os pontos, tá? Então, eu chamei de ponto 1. Com a ponta seca em 1 e a mesma abertura que eu utilizei anteriormente, eu vou interceptar aquele primeiro arco, encontrando assim o ponto 2. Pronto, aqui, ó, eu já posso traçar a outra semi-reta do meu ângulo e eu já tenho um ângulo de 60 graus. Facinho desse jeito, ó. Aqui já é um ângulo de 60 graus, tá? Ok. Depois do ângulo de 60, vamos traçar um ângulo de 90 graus. Lembrando que nós temos aí o vídeo de retas perpendiculares, que são aquelas retas que formam 90 graus entre si, né? E você pode usar qualquer um daqueles processos para traçar um ângulo de 90 graus, tá? Eu vou traçar aqui pelo que, em geral, considero ser o mais simples. Então, ponta seca em O2, que é um ponto qualquer da minha reta, uma abertura também qualquer e vou fazer um arco. Pronto, fiz um arco. Quando eu faço meu arco, eu consigo aí pontos 1 e 2. Com a ponta seca em 1 e uma abertura maior que a metade de um 2, basta que seja maior que a metade de um 2, tá? Vou até fazer maior aqui. Vou traçar um pequeno arco lá em cima. Com a ponta seca em 2 e a mesma abertura, vou interceptar aquele pequeno arco que eu tracei. E aí eu tenho aqui na interseção o ponto 3, por onde eu vou traçar a minha reta perpendicular, que vai me dar um ângulo de 90 graus. Então, aqui eu já tenho um ângulo de 90 graus. Ó, sabendo traçar o de 60, sabendo traçar o de 90, você vai fazendo soma, subtração, divisão, multiplicação de ângulos, transporte, traçando a bissetriz dos ângulos, e aí você vai conseguir vários outros ângulos através desses dois ângulos simples aí de 60 e de 90 graus. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dividir esse ângulo de 60 graus em dois de 30, em dois ângulos congruentes de 30 graus cada um. Então, para fazer isso, eu vou usar o traçado da bissetriz de um ângulo. Bissetriz é aquela semi-reta, né, ou aquela reta que vai dividir o meu ângulo em dois ângulos congruentes, falando assim, bem a grosso modo, vai dividir o meu ângulo ao meio, tá? Então, eu vou utilizar esse arco aqui do meu ângulo e os pontos 1 e 2 para traçar a minha bissetriz. Ponta seca em 1, uma abertura maior que a metade de um 2, basta que ela seja maior que a metade de um 2. Vou fazer um arco lá na frente, ó. Aí eu vou com a ponta seca em 2 e a mesma abertura e vou interceptar esse arco conseguindo o ponto 3 aqui na interseção. Tendo o ponto 3, eu vou traçar aqui a reta que passa por O1 e por 3. Pronto. Essa aqui é a minha bissetriz. Bissetriz é aquela reta que divide o meu ângulo em dois outros ângulos congruentes ou que divide o meu ângulo ao meio. Logo, eu fiquei aqui com um ângulo de 30 graus e aqui com outro ângulo de 30 graus. Viu? Então, a partir do de 60 eu já consegui dois de 30. Vou fazer a mesma coisa aqui no ângulo de 90. Vou traçar a bissetriz do ângulo de 90 graus. Então, eu vou precisar desse arco aqui e dos pontos 1 e 4. A gente estava no 3, né? Então, vou chamar essa daqui de 4, tá? Que é a interseção do arco com a perpendicular. Ponta seca em 1, mesmo processo do anterior, tá? Ponta seca em 1, abertura maior que a metade de um 4. Vou fazer aquele arco lá em cima.
ponta seca em 4 com a mesma abertura, vou interceptar o arco. E aí, eu consigo o ponto 5. Passando por O2 e por 5, eu tenho a minha bissetriz, né? Já que ela vai dividir este ângulo em dois ângulos congruentes, então 90 dividido por 2, eu tenho aqui em cada ângulo 45 graus. Então, essa daqui é a minha bissetriz. E através dela eu consegui dois ângulos de 45 graus. Então, a gente já sabe fazer 60, já sabe fazer 30, 90, 45. E nós vamos continuar essa brincadeira aí, encontrando novos ângulos com medidas diferentes, tá? O que a gente vai fazer agora? Ah, só para ressaltar. Então, com a bissetriz, eu consegui fazer uma operação, né, com ângulos, que é a operação de divisão. Então, com a bissetriz, eu divido os meus ângulos, tá? E se eu quiser fazer outras operações, é o que a gente vai